Tranquilo? A menina aí bateu papinho? Bom dia, né? Como é que é? Vocês estão bem? Não estão? Chegaram bem? Como é que está o projeto de vocês de fazer aliança? Quem tem projeto de fazer aliança aqui? Aliança com quem você quer fazer? Com Deus. Aliança com Deus. E quem mais? Quem quer fazer aliança aqui? É possível viver sem aliança? Não? Por que não? A palavra esperança significa o quê? Aliança com quem? Com Deus? Essa é a sua concepção. Tem muitas pessoas que não, né? Esse movimento que está acontecendo nas ruas, né? Não é no Brasil, no mundo. Isso é um movimento que, para os observadores, vai dizer que existe uma sede de alianças. Ou seja, uma sede de esperança. Eu preciso renovar as minhas esperanças ou renovar as minhas alianças. Dependendo da idade que vivemos, dependendo da posição que temos, nós modificamos as nossas alianças. Os jovens, na verdade, muitas vezes têm aliança com quem? No primeiro espaço. Com? Não. Distancias da família. Aliança com o mundo, né? Né? Depois ele vai, quando chega a uma certa idade, você começa a criar aliança com Deus. Né? Por isso que a maioria dos senhores aqui já tem uma certa idade, porque estão com a esperança. Esperança de quê? Fazer aliança. Aliança com quem? Com o paizão. Por que vocês estão aqui? Porque já começam a perceber que começa a virar o cabo da boa esperança, né? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa para fazer ainda. Tá certo? Então, mas quantos anos você tem? 49. 49. Tem a minha idade, né? Missão, da minha missão não terminou. A senhora tem missão? Missão, caridade, amor. Eu acho que tem missão o Padre Marcelo, aquelas missas grandes, né? Missão, fazer caridade. Já tem, mas depois. Assim, E você quer ir para onde depois? Deus sabe. Mas espera um pouquinho. Um lugar bom. Mas ainda vou fazer nada trabalho, eu tenho certeza. Como é que é? Ainda mesmo, ainda quando for para outra dimensão, vou continuar trabalhando. É bom. Trabalhar não termina. Outra o quê? Outra? Dimensão. O que é dimensão? Outro lado, quando estiver com Jesus. Tenho certeza que vai. Sei lá. Você acha que você vai? Você acha que você vai encontrar com Jesus? Não sei. Pegar um crachazinho, colocar no peito assim, estou na equipe não, dele. Não é bem assim, não. É? Ai, não é bem assim. Como é que é? Ai, ainda tem que passar por bastante escalada, viu? Mas acho que chego lá, devagar. Mas se você quer fazer caridade, como é que você não pode colocar o crachá? Será que Jesus não está junto com você? Quando você quer fazer caridade? Mas ele vai ver, eu acho que ele sabe a condição de cada um que está aqui, a mente de cada um. Por que está aqui? Por que veio? Não, mas e o seu crachá? Você não pode colocar? Eu acho que vou receber, tenho certeza. Por que não põe hoje? Hoje já o crachá? Sim. Não, ele vai dar o crachá. Então, você disse que você quer fazer uma aliança, não falou? Quero. O que está faltando na humanidade? Não é aliança? É aliança, harmonia, amor, a união entre eles. Então está faltando aliança, está faltando esperança, né? Esperança? A grande voz das ruas, que voz é essa? O que eles pedem? É, estão pedindo muita coisa.
ladrões são doentes. Educação, É? saúde, educação, que tá pecuária, não tá horrível. Hospitais aí tá cheio, nossa, não há vaga, eu sei. Às vezes leva o doente para ter que ficar no corredor lá na maca. Até se a gente tiver assim um diálogo bom para conseguir internação, vai para o hospital. Vai. Parece que está pedindo um favor, né? Pelo amor de Deus, interne esse senhorzinho. Não tem jeito. Parece que está pedindo um favor. Eu sei que eu já trabalhei para você. Essas ambulâncias aí é mil. Pelo amor de Deus. Mas muito bem. Então hoje a voz do povo é a voz de pedir aliança, né? Agora, se o povo tiver aqui os objetivos de fazer aliança e for a desonestidade, se for a fuga do trabalho, né? Vai mudar alguma coisa? Não, né? Fugir das responsabilidades, vai mudar alguma coisa? Não, né? Mas se você pedir aliança com objetivos do trabalho, da ética, da moral, do respeito, de aplicar o antibiótico nessa grande ferida chamada desonestidade, né? O senhor que rouba, ele é um doente? Ah, eu acho que sim, ele é um doente. Qual é a doença que ele sofre? Ele é doente. A doença da alma. Mas que doença é essa? Falta de amor, caridade, amor. Não, minha filha, não. Só Ele está doente da força do trabalho. tem Porque bastante. quem rouba não valoriza o trabalho. Só quer pegar, só pegar. Valoriza o trabalho. Pega aí. Porque são leis de afetividade, né? Se você tem uma boa relação com o trabalho jamais te deixa, né? E você se sente feliz na realização do trabalho. Será que acordou? Eles colocaram com um monte de medo. Os nossos governantes estão com medo, porque é um grande movimento que não tem líderes. Não tem líder. Não tem líder, né? Então, se tem líder, você manda lá um bom negociador, né? Você manda sequestrá-lo, você manda fazer acontecer, né? Mas, se não tem líder, como é que vai fazer? Porque tem um grupo do... Então, agora a situação ficou muito difícil. Por quê? Porque não tem líder. Então, todo mundo vê o que todo mundo faz. Né? E você não conversa hoje com o outro, você conversa com a máquina. Então a máquina que vai marcar os teus encontros, né? É a máquina que marca. Isso é bom ou é ruim? É bom, né? É bom por uma parte, né? Mas por outros, você não tem um líder. A crise é a crise de liderança. E esta falta de liderança é só na questão política? Não, né? Aonde que tem lá mais? Nas religiões, né? Religiões também. Religiões. Vem cá, nega velha. Essa é minha preta velha. Eita, nós. É meu filho, é meu tato. Por que você tem que falar isso pros outros? Nós não tínhamos feito um pacto. É, pois é, esqueci. Muito bom. A minha preta. Eu gosto de preta velha, sabia? Eu também gosto. Gosto de preta velha. Ah, escravo não. Eu gosto de homens libertos, né? Gosto de homens libertos. Os homens escravos não, né? As preta velha, as preta velha. Muito bem. Então, meninada,
fazer aliança. Fazer aliança com o quê? Aliança com Deus? Tudo muito bem. E as religiões, né? Como é que ficam as religiões? Será que as religiões estão interessadas em ajudar os senhores? Ou estão interessadas em... Sim. Estão fazendo esse distúrbio um pouco, pelo que eu observo, assim, são as religiões. Eu acompanhei. Mas a religião, ela faz você religar-se, né? Ela nem liga, mas também. Religa. Agora precisa entender, os líderes precisam dar um acolhimento, né? Muitas vezes são para desligar. Ontem eu não sei quem assistiu ontem, não sei quem viu. Quem viu ontem a minha palestra estava ontem inflamado, estava irritado, né? Cortaram, né? Nem colocaram no ar, porque ontem eu precisava jogar o sapo para fora, os cururu. Estava cortaram. E hoje com esse mecanismo chamado mundo cibernético, né? Então a gente aumenta essa responsabilidade. Ainda bem que nós temos os mentores, né? Que vão lá e não põem tudo que a gente vomita para fora, né? Porque senão fica feio. Tem uma parte de indignação, né? Como cidadão. Cidadão muitas vezes indignado. Quem pega a história, existe uma... Isso aplica-se para a família, pode aplicar-se isso para o povo. Se você pegar os análises da história, lá Brasil, Império. Vocês vão ver as grandes secas que existiam no Nordeste. E a preocupação já de Dom Pedro II em fazer o canal, né, do Rio São Francisco para levar água para aquela região. Uma parte da força dos anti-escravistas, é isso? Abolicionistas, né, surge lá no Ceará. Quando eles eliminam, não tem condições de manter os escravos, eles soltam os escravos, né? E essas fazendas que soltaram os escravos, surge lá, depois que vem a chuva, grande produção. E você encontra a história de Bezerra de Menezes, como deputado do Império, falando sobre o assunto, né? Bom, mas deixa um pouco essa história aqui, você volta a uma história, não sei se é verídica, mas diz que tem um médico. Ele tinha sua farmacinha, tinha o seu consultório, e ele vivia numa cidade pequena. Ele tratava das pessoas doentes. E tinha entre os seus pacientes um paciente especial. Ele tinha uma úlcera varicose, uma ferida na perna. E ele, durante 30 anos, ele cuidou dessa ferida do fazendeiro. Durante 30 anos. Nesse período de 30 anos, ele formou a família, comprou casa, se estabeleceu, encontrou uma forma, né? Então, aqueles 30 anos cuidando daquela ferida era a sua grande aposentadoria, né? Juntou dinheiro, tirou férias, foi para a Europa. Né? Ficou 40 dias, o filho já estava formado, médico. Quando o pai retornou, ele disse: papai, tem uma boa notícia para o senhor. A ferida de fulano de tal, em 40 dias eu curei a ferida. O pai disse: meu filho, foi a pior coisa que você fez. Nunca poderia ter curado a ferida do bendito. Né? Por quê, papai? Mas a medicina não é isso? É, meu filho, mas foi aquela ferida que eu pus comida na mesa por 30 anos. Compramos casa, formei você, formei seus irmãos,
mantive toda a família, né? Toda a organização por causa daquela ferida. Então nunca você deveria ter curado aquela família, aquela ferida. Você deveria ter cuidado, curado não. Então, desta forma, pegue essa história e jogue isso para o Nordeste. Jogue isso para o Nordeste. Eu sou nordestino, né? Sou paraibano. Então a seca é a ferida, né? É a ferida aberta no meio da sociedade. E o que mantém aquele corpo diretivo é a seca. A seca não pode morrer. Tudo pode ser feito, menos acabar a seca. Se acabar a seca, eles ficam tudo pobres. Por isso que a grande ferida tem que ser cuidada, nunca curada. Por isso que a transposição do Rio São Francisco, ele foi alardeado, não foi por pessoas que defendiam o bem-estar, defendiam a ferida. É o caso do bispo. Lembra do bispo? Que ele foi lá e fez, aconteceu para não passar a água. Ele não está preocupado com o povo, está preocupado com a ferida. Não pode acabar a ferida. E aqui acoplado de todas as formas. Algum gênio ou não resolveram então pedir, fazer um orçamento, como é que tinha que se fazer. Isso já tem projeto lá atrás. Nós pobres sabemos. Eu tenho um grande projeto de fazer uma casa. Posso fazer uma casa de uma vez só? Não, né? O Brasil é um país rico? Não, né? Um país pobre. Terceiro mundo. Como é que você quer fazer uma obra de uma vez só? Né? A não ser que eu faça maldosamente. Então eu pego todo o projeto e cavo buracos. Né? O dinheiro que eu investi cavando buraco, depois de 6 meses não serve mais para nada, porque o sol vai queimar, vai torrar, vai estragar. Então, diz a boa consciência, o projeto é de 1 milhão, de 1.000 quilômetros, então faz 1 quilômetro e para. Mas começa e termina. Faz outro quilômetro e para. Outro quilômetro e para. Não é o que fizeram. Pediram quanto? Quanto que vale para fazer isso aqui? 4 bilhões, hoje, o dinheiro de hoje é 2 bilhões de dólares. Né? É muita grana. É muita grana. Aí colocamos as máquinas lá, furou, blá, 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 parece negócio de tatu, né? Desordenado. Abriram, mas logo perceberam que a ferida ia morrer. Não pode curar a ferida. Então, some com o remédio daqui. Sumiram com o remédio. A ferida continua aberta. Aí disse, mas não falaram aqui, ó, curar feridas? Não. Precisamos de mais 4 bilhões. Então, mais 4 bilhões. Era 4 no início, foi para 8. E agora, o grande corpo continua com a grande ferida. Os outros 4 também não deu certo. Também não deu. Quanto que precisa? Precisa mais 6, mais 8. Então vai para 16. Sabe quando é que vocês vão ver isso? Nunca. Desde Dom Pedro. A não ser que apareça alguém com aliança com a verdade. Aí sim. Então cura-se a ferida. Por caso contrário, vão para a Europa. Vão dar a faculdade aos filhos. Vão fazer isso, vão fazer aquilo, porque quem pode dar dinheiro ao médico e ao farmacêutico, quem é? É a ferida aberta. Por que tem que matar a ferida? Entenderam, meninada? Entendi. Entendeu, né? É simples. Como é que é? Como os estádios de futebol em Brasília. Em Brasília? Tem um estádio de futebol, Ah,
Calma. Lembre-se de Roma. E lembre-se da França. O que é que Roma dava ao povo? Circo. E o circo ficava onde? Nas arenas, não é isso? Montaram onde? Montaram circo ou futebol. Mas lembre-se que o movimento, você volta a refletir sobre a velha França. Quando os seus administradores, seus governantes estavam acastelados ou encastelados, seus castelos, o povo morria de fome. Fazia movimento. Perguntaram, os ministros foram até a rainha e disseram, olha, Antonieta, célebre Antonieta, majestade, o povo não tem pão. E ela insanamente responde, deles brioches ou bolachas. Não tem pão de bolacha. E a meninada não sabe. Não sabe. Ontem eu tive, acho que eles cortaram ontem. A semana é uma semana atípica, né? Tantas confusões, tanto isso, tanto aquilo, né? Eu fui ver, porque as autoridades juntaram lá o Conselho de Transporte Municipal. Poxa, eu fiquei interessado, né? Conselho de Transporte Municipal. Eu achava, na minha cabeça, que para falar de transporte, alguém teria que viver isso, né? Pegar ônibus, não é isso? Saber o horário que o ônibus sai, qual é o intervalo, se o ônibus está cheio ou não, qual é as ruas que vivem cheias de gargalos, não é isso? Então, qual é a quantidade de pessoas naquele bairro? Achei que deveria ser assim, na minha visão, leiga. E eu achei, disse, bom, pelo menos a prefeitura vai manifestar aqui um conselho. Tá? Para minha surpresa, vejo aparecer lá como conselheiro o idealizador estruturador da forma que conseguiram montar essa grande instituição chamada Pão de Açúcar, senhor Bressa Pereira. O que Bressa Pereira tem a ver aqui com o Conselho Municipal de Transportes? Segundo, o presidente da Parada Gay. Mas, o que teria aqui, né? Terceiro, o arcebispo de São Paulo. Quarto, a irmã de Ayrton Senna. Eu disse, é brincadeira. Isso é brincadeira. É brincadeira. E é natural que a meninada não sabe o que se passa na rua. Não sabe. Não sabe se os ônibus estão sujos, cheios de baratas, se quebram, qual é a idade, como é que os motoristas dirigem, qual é o cobrador, qual é o horário de pico. Está explicado. Porque essa meninada nunca pegaram o ônibus. Não sabem. E se não sabe, não pode opinar corretamente. Aí entendi. Aí entendi.
Então é brincadeira. Estão brincando. Brincadeira. O ano passado, essa casa e as outras fizeram 387 mil atendimentos. 1000 atendimentos. E nós temos farmácia, cozinha. Em Piruíbe se doa comida todo santo dia. Todo santo dia. É pediatra, é psicólogo, é gestantes. Essa semana, só de uma vez, só fui atrás da Dona Ela, coordenadora das gestantes. Dona Ela, o que houve? Apareceu 5 matrículas de 5 grávidas, todas não passavam de 14 anos. Todas. E você começa a perguntar por quê? Hã? Por quê? E Dona Ellen foi lá fazer a triagem. A menina de 13, 14 anos. Seu nome, minha filha, fulano de tal. Quantos anos tem? Tal, X anos. O pai da criança, quantos anos tem? 16. Profissão dele? Traficante. E olha, dá dinheiro, hein? 13, 14 anos. E para essa meninada, a casa custeia a comida, o transporte nós pagamos. Damos cesta básica, o enxoval, aulas. Eu nunca recebi uma visita de um assistente social da prefeitura. Nunca. Eu recebi a visita de uma autoridade do Estado de São Paulo. Uma visita sequer. De um representante de qualquer partido. Ou do governo federal. Nunca. E aqui, falei dos governos. Vou entrar no meio da religião. Somos espíritas. Essa casa é filiada à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nunca recebi uma visita de um representante da Federação Espírita. Nunca recebi, porque nós somos cristãos. Nunca recebi a visita de um pastor de todas as igrejas. Nunca recebi a visita de uma freira, de um padre. Todas as visitas desses seres que recebi foi desencarnado. Irmã Dulce. Irmã Dulce. Morta, porque viva não ia, porque a igreja não deixava. Morta ela vai. Suzana Dias. Morta. Frei Fabiano de Cristo, morto. João Batista, pastor João Batista, morto. O pastor Manuel João de Melo, morto. O padre João Moana, morto. Porque vivo não aparece. As autoridades, quando aparecem, foi para multar a casa em 100 mil reais. Em 100 mil reais. Compramos uma casa, estamos reformando, os pedreiros jogaram lá
semente de frutas, manga, pêssego, não sei das quantas. Depois de 4 anos, aquela semente nasceu. Estamos fechando a obra e se arranca. Ele arrancou apenas uma, arrancou não, cortou, da grossura desse dedo. Parei a minha consulta, telefone, só o pedreiro ligando, só, olha, tem um cidadão aqui dizendo que o senhor precisa vir aqui que vai parar a obra. O senhor que paga o seu salário, cumpre com as minhas obrigações, vamos lá. E fui lá, estava o cidadão, pastinha, o senhor lá, sou o senhor. Eu sou representante do bairro, morador dos bairros. Que bacana, meu prazer, eu também sou morador, né? Mas o senhor não pode cortar árvores. Por quê? Porque eu sou parte da Associação do Verdes Moradores. Eu olhei para ele, eu tenho um sangue nordestino que corre bacana, não tem jeito. Eu disse, bacana, é o seguinte, o senhor mora onde? Eu moro em tal rua, então vá para a sua casa. Saia da frente da minha casa. Se quiser discutir comigo, vá aos tribunais. Irei te acompanhar. Estava de casamento marcado, minha cabeça junto com o casamento. Antes de ir para o casamento, eu recebo lá uma notificação. Tinha 10 árvores, 10 sementes nasceram. Uma no meio foi cortada, veio lá um fiscal do verde que vale mais um pezinho de planta do que a vida de vocês. Vale muito mais. Ah, seus filhos estão morrendo na droga, isso é problema seu. Suas filhas estão engravidando porque as concessionárias não são proprietárias, são concessionárias. Aí coloca a dança da garrafa, da boquinha da garrafa, o leque-leque da vida. Tá certo? E a meninada, o resultado disso é as crianças grávidas. As crianças grávidas. Que perspectiva de vida tem essa meninada? Tem alguma? Não, né? Não tem. Então, esse estado de indignação, eu estava envolvido com ele ontem. E ainda estou. Ainda estou. Porque pega. Não tenho facilidade de nada. Não tenho autorização para cobrar 10% do trabalho de vocês. Como outros que são biblistas e chamam-se de cristãos. Não fazem. Nós somos cristãos. O Evangelho não nos autoriza a cobrar 1 centavo em forma de imposto religioso. O Evangelho nos ensina a sermos caridosos, mas não cobradores de impostos, em forma de 10% do força de trabalho. E são essas dificuldades que nos atingem. E as casas que compramos, tá ali, ó, Salinha Lu. Salinha Lu foi um dos. Quando você não vão comprar a casa, ele disse, eu pago 10%, pagamos 370 mil reais na casa, ele deu 37 mil reais. Está ali, ó. Ele sabe a luta que fizemos. Sabe a luta que tivemos? A casa está pronta. Pronta. Eu continuo pagando R$ 1.100 de imposto por mês e 3.500 de prestação. Ainda falta 52 prestações. E tenho mais a multa de 100 mil reais. Devo 127 de prestação, mais 100 mil reais a multa. E vocês querem justiça? Bacana, né? Bacana isso. Então o meu espírito de indignação responde. Tem horas que
Muitas vezes falo para o doutor Adolfo, o senhor arruma outro que eu vou parar com esse negócio. Vou parar. Não tem condições. Não tenho condição de tocar isso. É muito peso. Muito peso. E não, tem muitas pessoas que dizem assim, faça utilidade pública. Dá até vontade de fazer. Mas lembro de Jesus. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Lembro disso. Utilidade pública, na verdade, é uma forma de dizer, dai a César o que é de Deus, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se César quer muito, tira um pouco de César e dá para Deus. A utilidade pública é isso. Em vez de pagar os impostos, eu faço a doação para a casa de caridade e recebo um recibo que eu abato no imposto de renda. Aí, quando eu faço isso, eu vendo a minha alma. Porque eu tenho que ser permissivo a vasculhamento das contas. Não que temos alguma coisa encoberto. Essas contas são abertas, publicadas, registradas em cartório, averiguadas por técnicos competentes e assinadas por eles. E assim sucessivamente. Certo, Vinha? Receber os espíritos, fazer cura, isso, aquilo mais, é a tarefa mais fácil. O duro é cuidar disso aqui, ó. Veja se a prefeitura de Santana e Parnaíba me autoriza a não pagar os impostos, o IPTU. Vai pedir para você ver. Não, porque é de César. O que é de César tem que dar a César. Estava falando com um amigo essa semana. Você acha justas as reivindicações? Claro. Eu pago meus impostos, que deve ser ir para a educação e para a saúde. Só que eu não posso utilizar a saúde nem a educação que eles fornecem. Não posso utilizar. Na minha casa, eu, meus 3 filhos e minha esposa, eu gasto 5 mil reais de saúde mensal. É um seguro que eu tenho. Plano de saúde. E para os meus 3 filhos, eu gasto 6 mil reais por mês de escolas. Então, se eu pago para a saúde e para a educação, eu pago 2 vezes e muito caro. Muito caro. Como é que você vai ter paz nesse negócio? E o que mais me deixa indignado são os meios de comunicação que não são proprietários, são concessionários. Se o Brasil é um país laico, não pode dar concessão às religiões. Não pode. Porque vejo aos meus olhos crianças, velhos, jogados ao abandono. Ao abandono. Tenho a irmã, aliás, a tia dessa celebridade chamada Adriane Galisteu. Conhece? Adriane Galisteu. Casada, morava em Juquiá. Quantas vezes não levamos para Maria Galisteu, a tia da Adriane, cestas básicas, comida,
comida. E chegou um dia que não dava. Ela é cega, não tem. O marido abandonou. Um amigo trouxe ela para um asilo. Já faz uns 6, 7 anos que está num asilo. A grande celebridade das concessionárias de comunicação, de educação. Verifica se um dia ela foi lá visitar a tia. Quinta-feira recebemos no centro a visita de um amigo. Ele disse: amanhã estou indo, que era ontem, estou indo internar a Maria Galisteu. Por quê? Ela enlouqueceu, está louca. Tira a roupa em qualquer lugar, faz as pés no chão, xixi, está enlouquecida. Está internada, sabe lá Deus como. E a minha crítica vai aqui a outros patamares, né? Temos lá um filho de Portugal chamado aquele grande neurologista que fez o livro, hoje trabalha nos Estados Unidos. Ele questiona o René Descartes, como ele chama? Esqueci o nome dele, mas eu trago para vocês. Um grande gênio da neurologia. Um grande gênio. Esse homem não é nem citado. Mas veja-se, qual é o homem mais rico de Portugal hoje? Sabe, não? Sabe o que esse cara faz? É a nossa nação mãe. Nós temos que saber. Qual é o homem mais rico de Portugal hoje? Hã? Homem mais rico de Portugal, como chama? Eita danado, hein? Hã? Não. Cristiano Ronaldo. O que esse cara faz? É cientista? Hã? Isso, sabe por quê? Porque ele é um grande produtor de circo. Ele é jogador de futebol. Certo? A velha Espanha está caindo os pedaços na parte de economia. Mas tem um time de primeiríssima qualidade na produção de circo. Temos dinheiro para a educação? Não, né? Mas 50 bi para circo temos. Tá? Temos. O menino aí, aquele que parece o da Mônica, como é que chama? O nosso aqui. Ele tem os dentinhos da Mônica, como é que ele chama? Ronaldo, fenômeno, né? Ele fez o que para a nação? Para a história da humanidade. O que esse menino construiu para a humanidade? Alegria. Que alegria? Sim, deu pão ao circo. No circo, sim. Isso. Agora, para a humanidade, o que fica? E por que esse menino tem que ser tão bem remunerado? E ele pegou e falou que... Não, você nem entra nesse assunto aqui. Nem entra nesse assunto. Então, meninada, entenderam onde é que
estão indo? Para que caminho estão seguindo? Hã? Nem terra, nem mar, nem bem, e assim vai. Certo? O que essa meninada constrói para o psiqueiro humano? Uma das maiores nações do mundo, que admiro muito. Pode até gostar do futebolzinho, mas não tem expressão. Eles têm dinheiro para isso, mas se meterem nessa história, não. Eu não acho. Quem é? Israel. É o time de Israel. Eles têm dinheiro? Tem. Mas qual é a construção disso? Qual é a construção disso? Eles trabalham com a cabeça, não é com os pés. Veja quantos prêmios Nobel essa meninada já receberam. Agora, enquanto isso, encontramos a nossa irmã. Quando ela vai falar o primeiro pronunciamento, você precisa ter duas coisas na vida. Quando você é aluno, você tem um discurso de aluno. Quando você deixa de ser aluno, você tem que ter discurso de profissional. E a nossa irmã, a presidente da República, ela quando falou a primeira vez, ela fez um discurso de... Qual foi o discurso que ela fez? De militante e não de autoridade. O discurso que ela fez foi de militante e não de autoridade. Agora ela pisou na bola e agora teve que rever e falar com uma autoridade. Mas aí o prejuízo já estava feito. Isso é falta de maturidade. Falta de maturidade. E uma nação não se administra dessa forma. Não se administra dessa forma. Bom, me deixa ficar por aqui, senão vou terminar ferindo alguém. Né? Certo? Tá bom. É bom, é bom. Preciso falar, porque senão eu infarto. Infarto. Mas não deixaremos de lutar, vamos continuar lutando, né? Não pode parar. Pode se ferir, pode se decepcionar, mas tem que lutar. Certo, meninada? Agradecendo a Jesus pela oportunidade da vida, pela oportunidade de trabalho, agradecendo aos irmãos aqui presentes, os encarnados e desencarnados, agradecendo aos irmãos que estão no mundo cibernético, agradecendo aos seus mentores, guias e antepassados, grande lição dada pelos nossos irmãos asiáticos, quando nós teremos que reverenciar os nossos antepassados. Reverenciar os nossos professores, amigos. E vamos pedir ao mestre amigo que ajude aqueles que sofrem de paralisia do desejo de montar alianças, de reformulação. Pedimos a Jesus que autorize os mentores dos nossos irmãos dirigentes, os seus guias e os seus antepassados, que eles tomem consciência do compromisso assumido. Rogamos a presença do digno Fernão Dias Paz, Antônio Raposo Tavares, Senhor Anhanguera, Cacique Tibiriçá, Suzana Dias,
Leonardo Nunes, Napoleão Laureano Rodrigues, Irmã Dulce, João Mohana, William Tiste, Adolfo Frederico Zepanovski, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Francisco Cano Xavier, Alta de Souza, Meimei, Brogotá, Itajubá, Joana Angélica, o Frei Caneca. Pedimos aos irmãos, orientadores das religiões cristãs, muçulmanas, judaica, budistas, que nos auxiliem. Rogamos aos grandes filósofos ingleses, franceses, alemães, russos, que nos auxiliem nesse momento. Rogamos a Jesus, nosso Mestre, que permita que os grandes monstros sejam libertos para a educação. Esses viciados no poder. Senhor Jesus, rogamos a João o Batista que nos auxilie, a Pedro, o grande pescador, a Moisés, Elias, rogamos a Ismael, que entrega o seu mandato de governante do Brasil no final desse ano, nas mãos de Jesus. Querido irmão, a grande colônia portuguesa, espanhola, holandesa, os índios, os negros, pedimos aos pensadores abolicionistas, José do Patrocínio, Quitino Bocaiúva, Antônio e André Rebouças, Doutor Arnaldo, rogamos aos republicanos que nos ajudem nesse momento de tanta perturbação. Mestre amado, esta terra que nos viu nascer, braços abertos para todas as nações do mundo, auxilias e nos amparam, nos fortaleça contra as forças das trevas que tentam dominar o mundo. Falanges doutrinadas pelo teu Evangelho, nos fortalece e nos auxilie para que possamos lutar contra as forças da desordem
que tentam dominar o mundo. Deus, nosso Pai, sois todo poder e bondade. Nos fortaleça, nos auxilie, para que possamos lutar contra a força da barbárie que tenta dominar o mundo. Que assim seja, Jesus. Graças a Deus. Obrigado. Obrigado.